Ok, vamos lá, galera. Agora vamos ver as liberdades que o texto nos dá. Ok? Nós temos quinto, quarto, liberdade. Manifestação de pensamento. Quinto. Direito de resposta e indenização por dano moral. Eu vou botar aí responsabilidade civil. Quinto 10. Amparar intimidade, vida privada, honra e imagem. Ok. Eu vou dar aula do jeito que eu gosto, hein, galera? Prepara, é uma aula diferente. Como diferente? Você vai ver. A parada é a seguinte. O artigo 5º, 4º, ele fala sobre... Deixa eu só ver um negócio aqui que eu quero seguir a minha ordem aqui, que eu quero que vocês fiquem sobrenaturais. Ok. Beleza, tô certinha. Ok. A gente tem a livre manifestação de pensamento, o direito de resposta, a responsabilidade civil, que é a indenização por dano moral e dano material, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Se liga na parada. O texto diz que a livre manifestação de pensamento, porque a gente está numa democracia, vírgula, é vedado o anonimato. Por que é vedado o anonimato? Para que você tenha responsabilidade no que fala. Eu falo mal da Ana. Eu tenho responsabilidade no que falo. Então, a Ana tem, além do direito de resposta, se eu causo um mal muito grande, indenização por dano moral e dano material. Por isso que a responsabilidade civil emana da Constituição. Então, toda liberdade tem consequência. Toda liberdade tem limite. Nenhum direito é absoluto. Perfeito, prof. Qual o conceito de intimidade? É um conceito subjetivo, que você tem de você. Por exemplo, eu falo mal da Ana pra caceta. Aí a Ana é isso, a Ana é aquilo, chata pra caraca. Aí cai no ouvido da Ana. Atingiu a Ana, atingiu a intimidade. O subjetivo, intimidade é um conceito menor. É o que você acha de você, sabe? Tipo, o interior. Vida privada é um conceito objetivo, que a sociedade que convive com você tem de você. Por exemplo, você fala mal de mim para um grupo. Olha, grupo, a Ana é isso, a Ana é aquilo. Você atingiu o meu conceito na sociedade, nas pessoas que convivem comigo. Vida privada é um conceito maior, tá? Honra ultrapassa a morte, até morto tem. E imagem, todo mundo tem. O direito de imagem é tão protegido que o artigo 5º, 28, diz que quando você usa a imagem de alguém, você tem que dar para esse alguém o direito de informação para ela saber e usufruir de bens que você possa usufruir com a imagem dela. Pronto, é o caso de quem faz novela. Ele assina o contrato lá com a televisão, faz a novela. Cada vez que a novela é vendida, ele recebe uma parcela em cima daquilo. Direito de imagem, 5º, 28. Beleza. Ok, prof. E daí? E daí que a gente tem desse lado tudo isso. Desse lado eu tenho 5º, 4º, livre manifestação de pensamento. Eu falo mal de quem eu quero, bem de quem eu quero, é vedado o anonimato. E desse lado eu tenho o direito do jornalista. Na verdade, o 5º, 14 é uma liberdade profissional. Não é do jornalista. Mas a gente fala assim, de todos os que trabalham e no trabalho você recebe informações.
Então, não é só do jornalista, mas o jornalista, nessa liberdade profissional, ele ganha aqui a liberdade de expressão do fato. Ok? Perfeito. Então, por exemplo, a gente vai ver no artigo, um exemplo, 53, parágrafo 7. Bom, 37 é parágrafo 7, né? 37, 6, 7. Que os servidores públicos, parágrafo 5ª decadência, não tô certo. No 37, parágrafo 7, ele vai dizer que os servidores públicos têm direito de guardar informações. O artigo 53, parágrafo 7, também diz isso dos deputados e senadores. Se não é 7 ou 6 parágrafo. Então, assim, na verdade, o sigilo é um sigilo profissional, mas eu quero usar o jornalista. Então, o jornalista, ele tem direito com isso de resguardar o sigilo da fonte, pela sua liberdade profissional. Beleza. Do outro lado, versus. Então, é Flamengo versus Fluminense. Ok. Do outro lado, eu tenho alguém com a sua intimidade, vida privada, honra. E do outro lado, eu também tenho o quinto. Além do direito de resposta, a indenização. Por que eu estou trabalhando isso? Porque eu quero aplicar agora técnica de ponderação de interesses. Aprender o artigo 5º é muito fácil. Você tem que raciocinar o 5º. Então, o 5º é a livre manifestação de pensamento. O 5º é a liberdade profissional. Lembrando que ele pode, o jornalista, guardar o sigilo da fonte pela liberdade de expressão. Todos que trabalham têm direito a ter sigilo das informações, mas a gente gosta muito do jornalista. Muito, muito. Quem gosta é a banca, não sou eu, não. O muito é a banca. Eu só vejo jornalista, até porque a mídia tem essa participação nos concursos públicos. Do outro lado, eu tenho... Do outro lado, então, é Flamengo versus Fluminense. Flamengo versus Vasco. Eu estou pegando 2 bens tutelados do artigo 5º, estou botando na balança e vou fazer a balança andar ou para um lado ou para o outro, usando o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. Ou seja, quem faz isso não sou eu, é o STF. E eu vejo que as bancas têm essa tendência. De um lado, você tem o jornalista, que tem a livre manifestação de pensamento, podendo dar a informação pela liberdade profissional e guardar o sigilo da fonte. A contrário senso, quando o jornalista coloca a informação no jornal, automaticamente, do outro lado, é ferido outro bem tutelado no texto, que é a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, e isso, de alguma forma, pode gerar para essa pessoa o direito de resposta e indenização, porque a vida dela está no jornal, por dano moral e dano material. Tem muita gente nesse país com a vida destruída em jornal, com notícia falsa. Por isso que a banca diz, ok, agora eu vou montar o problema. Então, o que a professora está fazendo? Atenção, hein? Atenção para a aula em outro nível. Eu estou pegando o artigo 5º, que ampara liberdade de pensamento, sendo vedado anonimato, que ampara direito de resposta, responsabilidade civil, imagem, vida. Do outro lado, você tem o jornalista, que tem direito de botar a informação no jornal, né? Ele está fazendo isso consciente, é vedado anonimato, ele coloca o nome da matéria, o nome dele. Então, de um lado, eu tenho a intimidade de alguém, 5º 4, 5º 10, e do outro lado, eu tenho a liberdade de expressão do jornalista, assinando a matéria e se responsabilizando pelo que faz. A pergunta é, utilizando a técnica de ponderação de interesses, o que prevalece? A intimidade, a vida privada e a honra? Ou, do outro lado, pelo jornalista, o direito de informação?
o que o jornalista está dando é informação. Entenda isso. É uma dualidade. Ok. Não dá mais para escrever aqui, vou escrever aqui. Então, o problema é assim. Se liguem, vamos estudar em alto nível. A banca diz: Maria teve a intimidade, é disso que eu estou falando, invadida por um jornalista. Maria apanhou do marido. O jornalista recebendo informações do delegado, publicou em matéria jornalística. Maria ingressa com ação de reparação de danos. Ok? A pergunta é: ponto. Pergunta: é cabível a indenização? Alto nível, né, essa questão, né? Bem diferente. Isso é só artigo 5º. Olha pra cá. O que acontece? O STF tomou uma decisão. Senão, nunca haveria o direito de informação. Usa a cabeça. Se todo mundo que tivesse a sua intimidade, vida privada, invadida, não teria jornal, não teria revista. Todo dia no jornal tem um caso de feminicídio. Tem razão, professora. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, gente, tem que começar a sair do chão. Então, o STF entende, já bateu o martelo há muito tempo, hein? O STF entende que se a informação for real, verídica ou histórica, prevalece o direito de informação. E não prevalece a indenização. Ok. E não prevalece a intimidade, na verdade. Isso, quando o texto foi alterado pela Emenda 45 de 2004, a Emenda 45 de 2004, no artigo 93, inciso 9, posso apagar esse lado aqui? No artigo 93, no artigo 93, inciso 9, parte final, pode ir lá ver. Artigo 93, inciso 9, parte final, ele diz, bem na parte final, lá para a 4ª linha, momentos em que vai prevalecer o direito de informação e não vai prevalecer a intimidade. Então, em algum momento, tem que prevalecer o direito de informação. São dois bens tutelados que têm a mesma hierarquia. E o STF diz que se a informação é real, verídica ou histórica, prevalece o direito de informação. Nesse caso, a informação é real, dada por um delegado. O problema não diz que ele fez apreciações sobre a matéria, simplesmente colocou toda a matéria que ele recebeu no jornal. Olha o que o problema diz. Aqui, ó. Maria teve sua intimidade invadida e publicou no jornal aquilo que recebeu. Se ela publicou no jornal aquilo que ela que o jornalista publicou no jornal
aquilo que ele recebeu do delegado, ele não fez apreciações. Qual a diferença entre informação real e verídica? Informação real é aquilo que é dado por uma autoridade, tanto é que o jornalista até cita a fonte no jornal, segundo delegado. Ok, verídica, foi feito o exame de corpo de delito. Histórica é aquela alimentada pela história. Agora, se o jornalista dá opiniões, cabe o direito de indenização. Resposta. Resposta dessa questão. Maria não tem direito à indenização. Haja vista que a informação é real. Ponto. Prevalece o direito de informação e não prevalece a intimidade. Professor, eu não sabia disso. Aprende, tá? Aprende. Então, nesse momento, a gente aprendeu a liberdade de expressão do artigo 5º, inciso 4, combinado com o artigo 5º, responsabilidade civil e direito de resposta, nós sempre temos o período eleitoral. No período eleitoral, quando na propaganda eleitoral um ofende o outro, gera para o outro o direito de resposta e, se couber na justiça, indenização. Estou dando vida à aula para vocês aprenderem, isso não se decora, se entende. E quando você fala mal do outro, você fere a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Ok. Também aprendemos no artigo 5º, 14, o sigilo da fonte dado para a liberdade profissional, certo? Ok. Agora, a gente vai aprender o artigo 5º, inciso 6, 7 e 8. É o Estado laico. Gente, a laicidade é do Estado e não do cidadão. Quem não tem religião oficial é a administração pública. As pessoas podem ter. Ah, professora, então, qualquer crucifixo, qualquer símbolo na administração pública não seria correto. Exatamente. Se o Estado é laico, a gente não pode ter esse tipo de forma. O artigo 5º, inciso 6º, fala sobre o respeito aos cultos religiosos. Então, é um absurdo em qualquer lugar do mundo você atacar um local religioso porque você não concorda no Estado laico. Isso acontece no Brasil. 5º 7 diz: local de internação coletiva tem direito à assistência religiosa prevista em lei. Então, hoje, nas cadeias, você pode ingressar para levar assistência religiosa, desde que você vá na secretaria e você se cadastre e preencha os requisitos legais. Você pode também ingressar nos hospitais, você pode ingressar, hoje no Exército a gente já tem capelão, pastor. Então, local de internação coletiva tem que entender o que lê. É local que tem muita gente. Cadeias, hospitais, quartéis. Quando você passa a entender, você para de decorar. É isso que eu estou tentando fazer. Uma aula diferente. Eu podia dar uma aula do quinto, aquela aula chata que ninguém merece. Mas eu quero dizer para você que isso tem vida. Todo dia está no jornal. Amém. Estou vendo que vocês estão comigo. E o 5º, agora presta atenção, hein? Esse artigo diz, determinado por lei. Isso aqui é que vocês têm que prestar atenção. Toda vez que o artigo 5º diz que isso será determinado por lei, a banca diz, independente de lei. A CESP chega a me dar raiva dela. A CESP fala assim, local de internação coletiva terá direito à assistência religiosa independente de lei. Falso, depende de lei. Falso, depende de lei. É assim que eu quero que vocês estudem, prestando atenção nos detalhes. A vaga é tua e você vai sentar lá, mas tem que ter atenção. A vida é feita para os que querem. Não é para quem fica de hashtag mimimi. 5º, 8º. Isso daqui... O reflexo é o 15, inciso 4. Perda dos direitos políticos, segundo o Supremo Tribunal Federal. Isso daqui como no Brasil nós temos
liberdade religiosa, Estado laico, liberdade política, filosófica, que é a liberdade de expressão. Como nós temos várias liberdades, quando existe a possibilidade em alguma situação que a lei nos obriga a fazer alguma coisa, nós podemos alegar a liberdade. Exemplo clássico, o cara que vai servir ao exército e diz: não sirva ao exército por motivos religiosos, filosóficos, políticos, ele pode alegar outras liberdades. Aí ele diz, o exército diz, ok, preste serviço alternativo para você se igualar aos outros homens. Isonomia. Ok, cabeça. Você não é obrigado a servir o exército, mas você vai pintar o muro, porque você não pega armas, vai fazer alguma coisa. Liberdade religiosa, por exemplo, o cara não serve o exército, pinta o muro, amém. Mas se o cara não cumpre o serviço alternativo, ele não está se igualando aos outros homens. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, entendendo a subordinação ao Estado, a eficácia vertical das normas, entende que se o cara não pratica o que a lei determina e não cumpre o serviço alternativo, que é a opção, aí já é demais. O Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo que é perda dos direitos políticos. Então, quem não cumpre o serviço alternativo perde os direitos políticos. Não é suspensão. Havia uma lei que interpretava como suspensão, mas o STF já bateu o martelo que não é suspensão, é perda dos direitos políticos para quem não cumpre o serviço alternativo. O Estado laico, você ainda encontra ele no artigo 19.1 e no artigo 210, parágrafo 1º. Então, o artigo, por exemplo, 19.1 diz, e quando eu chego ao 19.1 eu retorno, diz que Estado é Estado, Igreja é Igreja, e o Estado não pode dar subvenção à Igreja. Subvenção é dinheiro. E o artigo 210, parágrafo 1º diz que a matrícula no ensino religioso é facultativa. Então, você vê que o Estado é laico o tempo todo, inclusive em outros textos. Ok. O artigo 5º, inciso 9, é a liberdade artística, cultural, literária. Então, a regra é que você não tem um órgão de censura no Brasil para as obras literárias, para as exposições de artes. Eu não vou fazer vocês pensarem. Tem várias exposições de artes em São Paulo, no Rio, que geram polêmica. Aí prefeitos e governadores proíbem as exposições, editam decretos, muitas vezes inconstitucionais, que esbarram aqui. Então, quando um decreto de um prefeito, um decreto de um governador proíbe literalmente, presta atenção, hein? Proíbe literalmente qualquer tipo de exposição, aparentemente esse decreto é inconstitucional. Entenderam? Então, por isso que hoje a gente precisa ler jornal, acompanhar para entender essa dinâmica. As questões saem dessas exposições que agridem as religiões, que agridem as crianças, segundo eles, porque às vezes ela é aberta e tem que ter, segundo ECA, a indicação da idade, e às vezes não tem. E aí os prefeitos e governadores, e até pode ser uma coisa que o presidente da República faça, não me lembro, só me lembro de prefeito e governador, edita um decreto proibindo. E você escuta logo depois que o decreto é inconstitucional. É isso. Outro exemplo aqui é a questão da bibliografia. Por que o Supremo Tribunal Federal permitiu que a bibliografia de gente famosa fosse escrita por outro? Muito simples, meu amor. Pela livre expressão literária. Ou seja, eu posso escrever e falar mal de quem eu quiser, problema é meu. Perfeito. Só para a gente dar uma concluída, o quinto, 10 nós falamos, intimidade, vida privada, 11 é a casa, o quinto 12 é a interceptação, o quinto 14 é o sigilo da fonte e o quinto 15 é a liberdade de ir e vir. Todos têm direito de ir e vir em tempo de paz.
nós não temos este direito durante estado de defesa, estado de sítio, que é guerra declarada, intervenção federal, pode ser declarada restrição, ou estado de guerra, que a gente não tem controle nenhum. Então, a regra é o direito de ir e vir, e a liberdade de ir e vir está no artigo 5º, inciso 15. Ok? Terminamos esse bloco por aqui e continuamos no próximo.